Olá! Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, Pedro nos exorta a sermos sóbrios e vigilantes, porque desta forma fecharemos as brechas e impediremos que o nosso adversário tenha lugar na nossa vida e na nossa casa. Precisamos ser sóbrios e vigilantes. Sobriedade tem a ver com sensatez. Uma pessoa embriagada perde a sobriedade, perde o controle de si mesma, perde o controle da circunstância, da sua fala, daquilo que ela está falando, daquilo que ela está fazendo. O contrário da embriaguez é a sobriedade. Nós precisamos dessa sobriedade, precisamos dessa sensatez, ser sensatos em verificar a nossa vida como ela está de fato, verificar se existe em nós alguma coisa que esteja entristecendo o coração de Deus, alguma coisa que esteja impedindo o nosso relacionamento com Deus, alguma coisa que esteja certamente impedindo que tenhamos um relacionamento consistente com Deus, algum pecado não confessado que esteja bloqueando a nossa comunhão com o Senhor. Sejam sóbrios, disse o apóstolo Pedro, e isto precisa ecoar no nosso ouvido, no nosso coração hoje. Nós precisamos desta sensatez, desta sobriedade, para vivermos o Evangelho e vivermos um relacionamento intenso com Deus. Além da sobriedade, precisamos de vigilância. Precisamos ser vigilantes para que o nosso adversário não tenha lugar na nossa vida nem na nossa casa. Precisamos vigiar. O vigia é aquele que zela, por exemplo, por um patrimônio, é aquele que guarda um patrimônio durante as vigílias da noite. Durante as vigílias da noite, ele preserva, ele se empenha em estar alerta para guardar o patrimônio de tal maneira que nenhum ladrão, nenhum assaltante entre e se aproprie de alguma coisa que existe naquele patrimônio. Então, durante as vigílias da noite, o vigilante está atento, de olhos abertos, ele não pode dormir. Da mesma forma, o soldado que vigia, ele se coloca numa torre de vigia, numa posição de vigia, e ele precisa estar alerta o tempo todo para não permitir que o inimigo se aproxime e apanhe todo o batalhão desprevenido. Então nós precisamos vigiar. Vigiar a porta dos nossos lábios. Vigiar o nosso coração, vigiar a nossa casa, zelar pela nossa casa. Sim, porque de outra forma, o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, ele certamente terá êxito no seu propósito para conosco, para com a nossa casa, para com a nossa família. Então estejamos alertas, estejamos atentos, vigilantes, alertas para não permitir que haja em nós qualquer coisa que possa impedir o nosso relacionamento com Deus. Qualquer pecado não confessado pode impedir a nossa comunhão com Deus. Estejamos vigilantes com a porta dos nossos lábios, fechando os nossos lábios para não falar coisas que venham a trazer problemas e dificuldades à nossa família, palavras torpes que não edificam, palavras estragadas que não abençoam ninguém. Precisamos vigiar a porta dos nossos lábios, precisamos vigiar a porta do nosso coração, para não acolher no nosso coração ressentimentos, mágoas, amarguras e coisas que possam certamente destruir a nós mesmos e aqueles que nos cercam. Então, para que o nosso adversário não tenha lugar na nossa casa, nós precisamos ser sóbrios, sensatos e precisamos ser vigilantes, guardando muito bem
a porta da nossa casa, as janelas da nossa casa e, sobretudo, o nosso coração, a nossa vida, para que o nosso adversário não tenha lugar entre nós. Que Deus nos ajude nesse propósito e que Deus continue guardando e protegendo as nossas casas. Que Deus assim nos abençoe hoje e sempre. Amém.